لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي خلق الحياة والموت ليبلونا أينا أحسن عملا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له التوحيد خالصا لله، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه الله اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، فإن تقوى الله سبحانه وتعالى خير زاد ليوم المعاد. Depois de louvarmos e engrandecermos a Allah, o Todo-Poderoso, e pedimos a proteção total para Ele, porque Ele é o único que nos protege e nos preserva, e o único que pode nos orientar, nos guiar. E maior orientação é testemunharmos que Deus é o único digno de adoração e não há divindade exceto Ele, e que Muhammad é seu servo e mensageiro, o último dos profetas, aquele que cumpriu com a responsabilidade, transmitiu a mensagem, lutou pela causa de Deus e trabalhou no caminho até chegar o dia da certeza, que é o dia da morte. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre Muhammad, sobre os seus familiares, sobre os seus companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. Queridos irmãos e irmãs, recomendo a mim em primeiro lugar e a todos vocês a temermos com sinceridade a Deus, pois a melhor provisão é a consciência verdadeira em Deus, o Todo-Poderoso. A vida, al-hayat qasira, a vida é curta demais, lakin al-akhirah al-abadi. Só que a eternidade não tem fim. Não, queridos irmãos e irmãs, vivemos nós como se fôssemos permanecer neste mundo para sempre. Construímos, planejamos, acumulamos, discutimos, guardamos rancor e etc. Mas, queridos irmãos e irmãs, esquecemos da única certeza. E qual é a única certeza? Esquecemos da única certeza que acompanha cada ser humano desde o nascimento. Al-Maut é a morte. E Allah diz: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Deus diz: toda alma provará a morte, e somente no dia da ressurreição recebereis plenamente a vossa recompensa. Allahu Akbar. Deus é o maior. Não diz algumas almas provará a morte. Allah não diz os idosos provarão a morte. Ele não diz os doentes provarão a morte. Ele diz toda alma, todo ser, todo mundo vai provar a morte. O rei, o pobre, o sábio, o ignorante, o forte, o fraco. Todos partirão, todos morrerão. E Allah diz também: "I'lamu annama al-hayatu dunya la'ib wa lahu wa zina." Allahu Akbar.
Deus diz: saibam que a vida deste mundo é apenas diversão, passatempo, adornos, vanglória entre vós e competição por riquezas e filhos. Sim, os grandes sábios, mufassirin, explicadores do Alcorão, explicam que Deus Todo-Poderoso compara a vida à vegetação que cresce após a chuva. Por um momento encanta os olhos, mas logo seca, amarela e desaparece. Sim, assim também a nossa juventude, assim também a nossa força, a nossa beleza, a nossa riqueza, tudo passa, nada é para sempre. Somente permanece Allah, Deus, o vivente, que jamais morre. A vida é uma viagem para Deus, o único Todo-Poderoso. Queridos servos, queridas servas de Deus, quantas pessoas acordaram hoje? Imaginem, quantas pessoas acordaram hoje cheias de planos, muitos planos, e antes do pôr do sol já estavam diante de Deus. Podem acontecer, como aconteceu ontem. Quantas pessoas disseram: amanhã eu me arrependerei, mas nunca encontraram esse amanhã. Subhanallah. Allah Todo-Poderoso diz: Aynama takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi buruj mushayyada. Deus diz: aonde quer que estejais, a morte vos alcançará, ainda que estejais em fortalezas muito bem construídas. A qualquer lugar, a morte pode vir. Irmãos e irmãs, não existe esconderijo contra a morte. Ninguém se esconde, nem riqueza, muito menos posição, nem poder, e muito menos fama. Quando o decreto de Allah, o decreto de Deus chega, ninguém consegue adiá-lo, jamais. Ninguém adia, nem sequer por um instante. Allah diz também: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Deus diz: quando chega o prazo deles, não podem atrasá-lo, nem adiá-lo por uma única hora. Se chegou, então chegou. O nosso querido profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja sobre ele, certa vez ele estava junto com seus companheiros e desenhou a vida no chão. Tem um dito autêntico, corretíssimo, que o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, desenhou um quadrado. Nesse quadrado, ele desenhou na areia, e uma linha que saía desse quadrado. Desenhou a linha saindo do quadrado, e várias linhas pequenas ao redor do quadrado. Depois ele falou assim: esta é a pessoa. O quadrado é o seu prazo de vida. A linha que sai do quadrado é a sua esperança. E essas pequenas linhas são as provações. Se uma não o atingir, outra o atingirá. Tome cuidado. Irmãos, esse dito é autêntico. Os sábios colocam que isto é uma imagem extraordinária, adivida. Os sábios falam que a nossa esperança, os nossos planos é longo, mas a nossa vida ela é curta dentro do quadrado. Nós planejamos décadas e décadas, enquanto talvez nos restem apenas dias ou até horas. Por isso que os sábios colocaram, para explicar melhor, uma história para a gente colocar dentro
da mente e do coração, para tremer o peito. Conta-se que um califa chamado Umar ibn Khattab, o segundo califa do Islã, o líder dos crentes, ele passava pelos cemitérios, visitava os túmulos e ele dizia para refletir: ó habitantes dos túmulos, as casas que vocês deixaram já foram ocupadas, vocês morreram. As riquezas que vocês acumularam foram divididas. As esposas que vocês se casaram, elas se casaram novamente. Esta é a notícia que nós temos daqui para vocês. E agora? Qual é a notícia que vocês têm daí para nós? Então ele parava e chorava profundamente, dizendo: a melhor provisão, o melhor preparo para nós é o temor, taqwa, consciência em Deus. Irmãos e irmãs, os mortos responderiam sem dúvida, se pudessem, mas não podem. As obras acabaram, o trabalho terminou, restaram apenas as consequências. O resultado. Significa o quê? Que hoje, ainda hoje, nós podemos fazer a salá, a oração. Ainda hoje podemos pedir perdão, fazer istighfar. Ainda hoje podemos dar, fazer sadaqa, caridade. Ainda hoje podemos fazer islah, reconciliar a todos. Mas tenho certeza absoluta que chegará um dia em que desejaremos apenas voltar por alguns minutos, e isso não será concedido. Não iremos conseguir voltar. Subhanallah. Lembrem da passagem que está no Alcorão, quando Deus diz o que iremos falar. Rabbi irji'uni la'alli amalu salihan fima tarakt. Ó meu Senhor, fazei-me voltar, deixa eu voltar, para que eu pratique o bem que deixei de fazer na vida mundana. Mas a resposta é óbvia. Será? Não. Não tem mais volta. Acabou a vida mundana. Por isso devemos chorar em toda oração e pedir para Deus que nos faça com que despertemos antes que seja tarde demais. Devemos nos preparar enquanto temos vida para o verdadeiro encontro com nosso Senhor, Allah, Deus, o único, todo-poderoso, servos e servas de Deus. A maior inteligência não é acumular riquezas, bens materiais, não é conquistar cargos, posições, não é ser famoso. A verdadeira inteligência é preparar-se, é se preparar para o dia em que estaremos sozinhos diante do Rei, de Deus, do Todo-Poderoso, Allah Azza wa Jalla. Vamos lembrar o dito do profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, quando ele diz: Al-Keisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal-ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamana 'ala Allah al-amani. O profeta, que a paz esteja sobre ele, falou: o verdadeiro sábio, o inteligente, é aquele que controla a sua própria alma, a si mesmo, e trabalha para o que vem depois da morte. Agora, o incapacitado é aquele que segue os seus desejos a qualquer custo.
e apenas cria falsas esperanças em Deus. Subhanallah, dito autêntico, correto, serve para nós lembrarmos frequentemente que iremos partir dessa vida. Lembrar da morte. O mensageiro, que a paz esteja sobre ele, falou assim: Akthiru dhikru hadim al-ladhat. O profeta falou assim: lembrai-vos frequentemente da destruidora dos prazeres. Perguntaram: o que é a destruidora dos prazeres? Ele falou: lembrem da morte. Lembrem que vocês vão partir. Trabalhem para isso. Quando a pessoa recorda da morte, o que acontece? Ela abandona a arrogância. Ela perdoa mais facilmente os outros. Ela valoriza as orações, a reza. Ela se arrepende com sinceridade. Ela se aproxima de Deus. A lembrança da morte, irmãos, não é para nos desesperar ou ficar desesperado: eu vou morrer. A lembrança da morte é para despertar e acordar os nossos corações. É para isso. Tem uma história que os sábios colocam, uma história verdadeira que marcou grandes sábios e eruditos da época. Quando o terceiro califa do Islã, Uthman ibn Affan, que Deus esteja satisfeito com ele, parava diante de um túmulo. Ele parava diante do túmulo, ele chorava muito. Chorava tanto que a sua barba ficava molhada pelas lágrimas. Olharam para ele e perguntaram: ó líder dos crentes, quando se fala do paraíso, quando se fala do inferno, não vemos você chorar tanto assim. Por que o túmulo faz você chorar bastante? Ele respondeu uma resposta muito inteligente. Ele falou: eu escutei o mensageiro de Deus, que a paz esteja sobre ele, dizer: o túmulo é a primeira etapa da outra vida. Se a pessoa for salva no túmulo, o que vier depois do túmulo será fácil, será leve. Agora, se não for salva no túmulo, o que vier depois do túmulo será pesado, será difícil. Ali no túmulo você vai saber a tua vida eterna, se você será feliz ou infeliz. Que Deus faça de nós felizes. Firmeza no túmulo. O tempo, queridos irmãos e irmãs, o tempo é um presente que não volta. É um presente que estamos aqui e isso não volta. Por quê? Allah jurou pelo tempo. E nós sabemos nessa surat al-Asr, wal-Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil-haq wa tawasaw bis-sabr. Deus diz: pelo tempo. Cuidado, aproveitem o tempo. Em verdade, o ser humano está em perdição, exceto os que creem, praticam boas obras, aconselham a verdade e agarram a paciência. Irmãos e irmãs fiéis, cada segundo que passa jamais retornará. Cada sexta-feira que vivemos como hoje pode ser a última de nossas vidas. Cada oração, salah, pode ser o último. Cada Ramadã pode também ser o último. Quem sabe? Quem é que sabe se nós estaremos vivos na próxima sexta-feira? Alguém tem certeza? Subhanallah. Por isso, irmãos e irmãs, arrependamos-nos hoje. Fortalecemos nossa oração, a salawat al-khamsa. Honremos nossos pais. Sejamos honestos, verdadeiros.
Façamos o bem enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há vida. Pedimos com sinceridade, principalmente na prostração, para Allah Todo-Poderoso fazer a nossa vida um caminho de obediência e que o nosso último momento neste mundo seja com a língua pronunciando com sinceridade: La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Não há divindade digna de adoração, exceto Deus. E Muhammad é seu último mensageiro. Que a paz esteja sobre ele. Irmãos e irmãs, a eternidade, tenho certeza absoluta que a eternidade está mais próxima do que nós imaginamos. Se nós, nesse exato momento, fecharmos os olhos por um instante e imaginarmos o dia que iremos ser carregados sobre ombros. Funeral. Nosso funeral. O dia que a família irá chorar porque a gente partiu. O dia que todos irão dizer: levem-no ao cemitério, enterre ele. Nesse momento, o cargo, a posição termina. A riqueza acaba. A fama terminou. Os títulos que eu tinha também terminaram. Somente e somente as obras entrarão junto comigo no túmulo. Entrarão conosco as nossas ações. Tem um dito autêntico que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falou: يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. O profeta, que a paz esteja sobre ele, disse: 3 coisas acompanham o falecido até o seu enterro: a sua família, os seus bens e as suas obras. 2 retornam e uma permanece com ele. A família e os bens retornam, apenas suas obras permanecem no túmulo. Irmãos e irmãs, vamos refletir e pensar profundamente. Se hoje fôssemos colocados no túmulo, quais obras permaneceriam conosco? Boas ou ruins? Teimosia ou adoração? Os sábios colocaram uma história de um homem que nunca perdeu uma oração. Como assim? Grandes estudiosos narram que um homem chamado Sa'id ibn al-Musayyib, radiyallahu anhu, ele disse: há 40 anos, o chamado para a oração, Adhan, nunca aconteceu sem que eu estivesse dentro da mesquita. Antes de chegar o Adhan, ele estava dentro da mesquita. 40 anos. Não era ostentação, não. Riya, não. Não é, mas era, sem dúvida alguma, mahabbatu lillah, amor sincero por Deus. Era consciência, taqwa, consciência de cada oração poderia ser a última na sua vida. Por isso não devemos esquecer jamais o conselho do primo do profeta, o 4º califa e genro do profeta, Ali bin Abi Talib, radiyallahu anhu, dizia: este mundo está partindo e a outra vida está chegando. Cada uma delas tem filhos. Sejam filhos da outra vida e não filhos deste mundo. Hoje há obras sem prestação de contas, mas certeza amanhã haverá prestação de contas sem possibilidade de realizar obras. Então pratique as obras agora.
não deixe para amanhã. Ali bin Abi Talib, radiyallahu anhu, disse palavras extremamente profundas. Porque hoje, agora, ainda podemos fazer o bem, trabalhar, adorar a Deus. Mas amanhã será apenas o dia do julgamento. Por isso não esqueça, quem é o verdadeiro rico? O milionário. O profeta já falou isso. Sallallahu alaihi wasallam. Leisa al-ghina an kathrat al-arab, walakin al-ghina ghina an-nafs. O profeta, que a paz tenha sobre ele, falou que a verdadeira riqueza não é ter muitos bens, dinheiro, mas possuir riqueza na alma, consciência em Deus. Ele nos ensinou que a riqueza não é possuir muito, e sim a temência. Quantos milionários vivem angustiados, apertados, infelizes, deprimidos, e quantos pobres dormem em paz, tranquilos, porque seus corações estão ligados a quem? A Deus, o único, o Todo-Poderoso. Devemos ter um chamado de arrependimento para nós. Irmãos e irmãs, servos e servas de Deus, se vocês se afastaram de Deus, apenas voltem hoje, agora. Se você abandonou a oração, não está rezando, retorne hoje, comece a fazer. Se há pecados escondidos que ninguém vê, Deus está vendo. Então peça perdão hoje, agora. Enquanto o coração bate, a porta do arrependimento está escancarada, aberta. Por quê? Allah diz: قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Deus diz: diga, ó meus servos, diga para eles, Muhammad, ó meus servos, que transgrediram contra si mesmos, ultrapassaram, não disperseis, não desesperais da misericórdia de Deus. Em verdade, Allah, Deus perdoa todos os pecados. Qualquer pecado, se arrependa, que Deus perdoa. Ele ama o perdão. Ele é o perdoador. Por isso que os sábios falam em várias mesquitas, para ninguém sair da mesquita, todos que entraram, não sair da mesquita pensando, depois eu vou mudar. Ainda há tempo. Porque o depois não nos pertence jamais. O momento de voltar para Deus Todo-Poderoso é o agora. Já. Vamos nos arrepender juntos, nos unir na oração, na caridade, nas palavras boas, no arrependimento. Só assim iremos ter o sucesso, nós e a nossa comunidade. Astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem e peçam perdão para Deus, porque Ele é o perdoador, Ele é o misericordioso. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله دائما وعبدا، واعلموا أن خير زاد التقوى، وأن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدع ضلالة، وكل ضلالة في النار. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Deus, o Senhor dos mundos. Louvamos a Deus, o maior dos louvores e o melhor, da maneira que Ele ama e fica satisfeito. Testemunhamos que não há divindade digna de adoração, exceto Deus, e que Muhammad é seu servo e mensageiro, que a paz esteja sobre ele. Temam a Deus, queridos servos e servas de Deus. A melhor provisão é a consciência em Deus, e as melhores palavras são as palavras de Deus. A melhor orientação é a orientação de Muhammad, que a paz esteja sobre ele. E as piores coisas é inovar algo na religião, e a inovação leva ao desvio, e o desvio leva ao fogo. Que Deus nos livre do fogo. Irmãos e irmãs, não esqueçam, jamais, talvez essa seja a última sexta-feira de alguém, de algum de nós que está aqui. Wallahu a'lam. Talvez antes da próxima sexta, do próximo Jumu'ah, um de nós já tenha sido envolvido na mortalha branca, no café. Quem será? Eu? Você? Allahu a'lam, só Deus sabe. Pedimos a Deus vida longa dentro da obediência. Mas não esquecemos que Deus disse: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Deus diz: nenhuma alma, nenhum ser humano sabe o que ganhará amanhã, e nenhuma alma sabe em que terra morrerá. Por isso, aproveitem cada salawat, cada oração, como se fosse a última de vossas vidas. Leiam o melhor livro, Al-Qur'an Al-Karim, as palavras de Deus, como se fosse a última leitura. Abracem os seus pais enquanto podem. Abracem o cônjuge, os filhos. Peçam perdão a quem ofenderam. Façam caridade com sinceridade, antes que suas mãos sejam cruzadas sobre o peito para enrolar você na mortalha. Vivam de forma que, se a morte chegar hoje, agora, vocês possam encontrar Deus único, com esperança na sua misericórdia total. E não esqueçam que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: Irtanam khamsa qabla khams, shababak qabla haramik, wasihatak qabla saqamik, wa ghinaka qabla fatrika, wa farahaka qabla shughlika, wa hayatak qabla mautik. Ou como fala alaihi salatu wassalam. O profeta disse: aproveitem 5 antes que chegam outras 5 coisas. Quais são? Ele disse: a tua juventude antes que chegue a velhice, a tua saúde antes que a doença alcance, a tua riqueza antes da pobreza, o teu tempo livre antes da ocupação, e a tua vida antes que chegue a morte. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. O Hassan al-Basri disse assim: ó filho de Adão,
ser humano. Tu és apenas um conjunto de dias. Sempre que um dia passa, vai embora, uma parte de ti se vai também. قال ابن القيم رحمه الله إضاعة الوقت أشد من الموت لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله ودار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. Ibn Qayyim dizia: desperdiçar o tempo é mais grave do que a morte, pois o desperdício do tempo te afasta de Deus e da outra vida. Já a morte apenas te separa deste mundo e da sua gente. العلماء كانوا يقولون للحديث الذي قلنا اغتنم حياتك قبل أن يفوت الأوان فما مضى من عمرك لن يعود أبدا وما بقي منه لا تعلم متى ينتهي. اليوم باب مفتوح للعمل وغدا قد يكون بابا للحساب. فازرع في أيامك ما يسعدك عند لقاء الله سبحانه وتعالى. Os sábios diziam, que Deus tenha piedade deles, aproveitem vossa vida antes que seja tarde demais. O que passou da sua vida jamais voltará. E o que resta dela, tu não sabes quando irá terminar. Hoje é a porta das boas obras. Amanhã pode ser a porta da prestação de contas. Plante teus dias, ou plante em teus dias aquilo que te trará felicidade quando te encontrares com Deus Todo-Poderoso. قال الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله. Deus diz, então corra, fuja para Deus, em direção a Deus. Nós devemos entender isso e nos arrepender da nossa teimosia, dos nossos erros, dos nossos pecados, do nosso abandono às orações, o abandono às mesquitas, o abandono ao conhecimento, o Alcorão, e voltar o mais rápido possível. Sim, não sabemos quando partiremos. Por isso eu digo: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad